bem-vindos a mais um episódio da nossa série Tech Meeting com o nosso parceiro Tenable. Hoje nós vamos falar sobre os principais desafios do gerenciamento de riscos em ambientes industriais e em ambientes mistos, né? E como promover uma visão entre TI e automação. Recebemos novamente Felipe, o SE da Tenable, desculpe, e Roberto, o SE da Iblis. Sejam todos bem-vindos. Toda a interação será feita pelo chat. Interajam, mandem as suas perguntas e durante a evolução do webinar, os meninos vão respondendo e a gente interage, tornando a nossa conversa mais dinâmica, tá bom? Bom evento para todos. Obrigado. Arthur, você gostaria de fazer algum comentário? Sim, eu queria dar as boas-vindas em nome da Palo Alto, agradecer ao time da Palo Alto, perdão, da Tenable, ao time da Tenable, agradecer ao pessoal da Iblis, a Eva, Renato, Francisco, Léo, pela organização do evento, né, o Roberto pela apresentação, junto com o Felipe aí. Eu espero que seja bastante útil para vocês. Eu vou estar acompanhando aqui no chat, ajudando a responder algumas perguntas também. Quer dizer, estamos à disposição aqui, e um bom evento para todos, que seja bastante prático. Obrigado, Capela. Bom, gente, muito obrigado pelo tempo de todos, por estarem aqui dedicando esse tempo para aprender um pouquinho mais sobre os riscos da convergência entre TI e TA e os desafios que a gente tem para endereçar dentro desses cenários. E como eu gosto, minhas apresentações, geralmente eu gosto de trazer números, e esses números aqui, resultado de um estudo da Ponemon com a Siemens, mostram algumas estatísticas que são bem interessantes de se revisar, como, por exemplo, mais da metade das empresas entrevistadas durante esse survey admitiram, reconhecem que já tiveram algum incidente que causou ou perda de dados ou indisponibilidade dentro do ambiente de automação. E quando a gente fala de ambiente de automação, qualquer incidente de segurança pode rapidamente escalar para um acidente de natureza ambiental ou um acidente que envolva risco de vida, por exemplo. E quando eu olho para 42% dessas organizações que avaliam o seu preparo de cibersegurança no ambiente de automação, eu ainda fico reticente com esse número, porque esse número ele não leva em consideração justamente o aspecto de convergência entre TI e TA. Ainda existe uma separação muito grande entre essas equipes e existe muita concepção sobre o que é cibersegurança do lado da equipe de TA, diferente daquilo que é do lado de TI. E um aspecto interessante sobre como o risco veio se desenvolvendo para esses ambientes em específico, se nós lembrarmos há 10 anos atrás, na época do Stuxnet, que foi o primeiro exemplo de uma ação de comprometimento direcionada contra usinas nucleares no Irã, e esse ataque ele foi desenvolvido com uma sofisticação muito grande e extremamente direcionado, onde o atacante em si usou um pendrive para conectar diretamente no controlador e, a partir dali, iniciar um ataque. Desde então, nós temos visto diversos exemplos de ataques extremamente orientados ao ambiente de automação. Eu chamo atenção aqui para o Triton, por exemplo, que almejou alguns ambientes de instrumentação crítica da Trices, e mais recentemente nós temos exemplos que estão se tornando, infelizmente, cada vez mais comuns, que são infecções de crypto-ransomware dentro desses ambientes de automação, completamente desabilitando o processo e a operação. O exemplo que eu chamo aqui é o Locker Goga, que paralisou a produção da Hydro, que é um dos maiores produtores de alumínio no ano passado, e ganhou notoriedade por ter sido um arquivo malicioso, um ataque que já havia acontecido em outras companhias há 3 meses atrás. Logo, o tempo e o intervalo entre o que é
um ataque específico e direcionado para o ambiente de automação e como que essa informação chega e quais são as medidas de controle sendo realizadas. Um outro fato histórico sobre o Locker Goga, enquanto um sample de código malicioso, é que ele marcou história, ele foi um divisor de águas no momento em que é uma ameaça que começou no ambiente de OT, quando a gente olha para o ambiente da Hydro, e migrou para o ambiente de TI. E nós temos vários casos e várias instâncias onde esses ataques geralmente começam em TI e migram para o ambiente de TA. E, consequentemente, mostra o perigo e o risco associado a essa convergência de ambientes. Ambientes que têm controles e mecanismos de governança e de segurança da informação totalmente diferentes. E, para contextualizar bastante disso, vale a pena a gente olhar para o enredo do que é a tecnologia de automação. E o Roberto preparou um conteúdo bacana nesse sentido. Sim. Obrigado pela explicação, Felipe. Quando a gente vê a história dos ataques que acontecem em ambientes industriais, sejam eles linhas de produção ou equipamentos mais pesados, que é até legal porque eu vou dar um exemplo logo em seguida desse nível, a gente consegue perceber que muda muita coisa entre um ambiente tradicional de tecnologia, onde a gente tinha lá os nossos switches, temos ainda no caso, né? Os nossos switches comuns, servidores rodando aplicações. Hoje em dia, muita coisa na nuvem, muita coisa em Docker, por exemplo. Mas quando a gente traduz os problemas, as dificuldades, até mesmo as facilidades que nós temos com o ambiente de TI para um ambiente de OT, a coisa muda completamente. Porque aqui é um belo de um exemplo de o porquê a gente não pode tratar o ambiente de OT como se a gente estivesse falando somente de um ambiente de TI tradicional. A gente sabe que, ano após ano, as empresas, no caso, as líderes de mercado, lançam processadores novos, memórias novas, atualizam tecnologias, atualizam chipsets, atualizam placas de vídeo, e tanto os nossos computadores pessoais, quanto os de trabalho, quanto os servidores que suportam as nossas aplicações, se beneficiam dessas atualizações na tecnologia. Isso aqui roda mais ou menos entre um ano e meio, entre um ciclo de delivery, vamos dizer assim, da tecnologia até o outro. Quando a gente fala de ambientes industriais, a gente já não tem mais a mesma facilidade, a gente não tem mais esse ciclo rápido de atualizações em termos tanto de hardware quanto de software. Porque uma máquina pode facilmente passar 10, 15, até mesmo 30 anos sem ter nenhuma modificação realizada nela em um ambiente de OT. Que aí é esse exemplo aqui, bem legal, da Hoover Dam, que é uma represa que fica nos Estados Unidos, onde a gente sabe que os equipamentos que estão lá dentro foram implementados há cerca de 30 anos atrás, então já faz bastante tempo. A gente fala de equipamento mais velho do que eu, então não é... Você pensa assim, pô, um cara de 30 anos é novinho, um equipamento de 30 anos é muito antigo. Em termos de hardware, principalmente, é como se a gente comparasse a Apollo, que levou o homem para a Lua, com os computadores de hoje, que você compra em qualquer loja de departamento, qualquer loja de varejo. E a gente sabe que esses ambientes foram recentemente, vamos dizer, anexados à sua planta de TI, onde, aqui no caso, nós tivemos uma convergência entre a TI tradicional, que no caso de uma represa, como aqui no caso da Hoover, a gente sabe que a parte de TI tradicional não vai ser tão extensa quanto uma da área financeira, por exemplo, que suporta centenas de servidores lá dentro com milhares de funcionários. Aqui a gente tem um parque mais enxuto, mas que mesmo assim a gente não pode parar de olhar para ele porque ele também é importante. E ao mesmo tempo, com o crescimento da internet, com o crescimento de automações, ainda mais recentemente, porque ficou muito mais fácil essa questão de manejar essas tecnologias, nós tivemos a convergência entre os dois ambientes. OT, com máquinas de cerca de 30 anos, com ambientes de TI, que a gente pode ter uma máquina que foi lançada a semana passada, mas que já foi atualizada e já foi integrada ao nosso ambiente. Porém, essas máquinas de 30, 20 anos não significam que o seu ambiente vai estar totalmente documentado. Você pode ter isso nos seus processos, por exemplo, exemplificando, colocando no papel, literalmente, como tudo é feito, mas a questão de sistema operacional, de como o hardware funciona,
qual a arquitetura daquela máquina, dificilmente nós temos. Isso tanto em termos técnicos básicos, de explicação de como a máquina funciona, de o que ela é, até um termo técnico mais avançado, mais de alto nível, como, por exemplo, como você consegue entrar dentro é um ótimo pleonasmo, como você consegue entrar naquele sistema e realizar alterações lá dentro, seja para atualizar alguma função, seja para corrigir alguma vulnerabilidade, por exemplo. E aqui a gente tem um gráfico que exemplifica muito bem essa questão de ambientes de TI e OT no mesmo, talvez não lugar físico, local físico, mas na mesma rede, onde uma rede pode enxergar a outra e, inclusive, um ataque pode migrar de uma rede para outra, porque nada impede que eu ultrapasse um firewall, que eu ultrapasse um IDS, um IPS, por exemplo, que eu passe minha conexão por alguma VLAN ou alguma VPN atingindo o outro lado. Quando a gente fala de ambiente de TI, a gente vai ter o nosso scanner de vulnerabilidade tradicional e talvez um CIEM, se a gente estiver falando de uma empresa com um pouquinho mais de maturidade, por exemplo. Claro que isso no cenário básico. A gente sabe que existem muito mais recursos dentro de uma rede do que o que a gente está exemplificando aqui. Mas quando você roda um scan, por exemplo, com uma ferramenta tradicional no seu servidor, dificilmente você vai derrubar aquele servidor, porque ele é uma máquina bem parruda, preparada para receber acessos. Porque se uma aplicação sua está no ar, se o servidor seu está disponível para alguém utilizar, é porque ele foi feito para isso. Então ele suporta acessos, ele suporta um grande número de conexões, batendo nele e acessando informações, seja gravando, seja lendo ou manipulando dados lá dentro. Quando a gente fala de ambiente de OT, a coisa já muda bastante, porque a gente começa a falar de ambientes ICS, de ambientes SCADA, de bancos de dados parrudos e de sistemas, de ambientes que não estão preparados, por exemplo, para sofrer um acesso tão grande, tão periódico quanto um ambiente de TI tradicional. Aquelas máquinas, aqueles controladores estão lá dentro, mas para desempenhar funções específicas, seja controlando uma linha de produção, no caso de um robô, por exemplo, seja, como no caso de uma represa, eu esqueci o nome do motor que a hidrelétrica tem, mas seja uma hidrelétrica que tem água passando pelos seus rotores dos motores, dos geradores, para gerar energia elétrica para que você possa consumir na sua casa, por exemplo. Então, quando a gente justamente faz essa conexão aqui, ou seja, quando você conecta duas redes, mesmo que com dispositivos de segurança no meio do caminho, fica muito mais difícil você visualizar e, principalmente, fica muito mais difícil você realizar qualquer tipo de scan, qualquer análise dentro da sua rede. Porque um scan tradicional pode, sim, acabar derrubando um PLC, por exemplo, uma controladora, até mesmo um computador que cuide da sua hidrelétrica ou da sua linha de produção. E a gente sabe que todo e qualquer segundo dentro de ambientes industriais, aqui no caso de OT, pesado, que esteja fora do ar, traz um prejuízo muito grande para a empresa. Seja diretamente financeiro, seja através da imagem, que vai ficar danificada, porque o público, no caso, principalmente os seus clientes, vão saber que você sofreu ou um ataque ou uma disrupção do serviço. Eu nunca lembro se essa palavra existe em português. Você sofreu um DOS na sua rede. Bom, Felipe, pode perguntar, vai lá. Eu ia te pedir para explicar um pouquinho mais para a gente como que a ferramenta de segurança em ambientes OT da Tenable funciona. Quais são os diferenciais dela? Que a gente diz que não é mais um scan tradicional de rede, é uma coisa completamente focada no seu ambiente de OT. Perfeito. E eu gostaria até de puxar esse teu gancho para explicar e desmistificar alguns mitos que existem quando a gente fala de ambiente de automação. O primeiro mito que eu gostaria de desmistificar aqui é justamente com relação à comunicação ativa. Existe uma confusão muito grande entre o que é comunicação ativa no tipo de avaliação adaptativa que eu faço com o Tenable OT versus o scan que você muito bem ilustrou com o Nessus. O Nessus, enquanto scanner dentro de um ambiente de automação, é extremamente perigoso, não aconselhado e não recomendado por ninguém, principalmente no caráter de pentest. Logo, a Tenable, ela trouxe para dentro, ela fez a aquisição de uma empresa chamada Indage, em outubro do ano passado, que é uma das tecnologias líderes do mercado para fazer segurança, gestão de ativos, gestão de mudança dentro do ambiente de automação,
E hoje nós, dentro da nossa plataforma, nós abordamos nos últimos Tech Meetings um pouco sobre priorização preditiva e um pouco sobre as plataformas de gestão de vulnerabilidade da Tenable. Dentro dessa plataforma agora, nós somos a primeira companhia a estender a visibilidade entre TI e ambientes de automação. A forma como nós fazemos para garantir essa visibilidade dentro do ambiente de automação segue em duas abordagens, que nós chamamos a primeira de análise passiva, que é onde nós escutamos o tráfego através de um port mirror, um port span, e consumimos aquele tráfego para mapear a comunicação de todos os ativos da rede, bem como também desenhar um baseline de comunicação para que eu consiga construir políticas e detectar qualquer desvio desse padrão de comunicação normal. E o outro aspecto que é super interessante é a comunicação ativa, que a gente chama de interrogação ativa. Quando, através da análise passiva, eu estou limitado à riqueza da comunicação entre os ativos. Logo, eu dependo que essa comunicação traga informações suficientes para eu conseguir definir ou determinar se um ativo é um ativo de ambiente de automação ou se é um elemento de rede, como um switch, como qualquer outro tipo de elemento. E aí entra a nossa capacidade patenteada pela Tenable, no caso a patente era da Indeed e hoje pertence a nós, que é fazer a comunicação ativa com os controladores, com os PL6, justamente utilizando a língua e os protocolos nativos que aqueles PL6 falam, da forma como aqueles PL6 foram fabricados para se comunicarem com seus sistemas supervisórios ou sistema de engenharia. Dessa forma, eu consigo identificar alguns aspectos de natureza daquele controlador que não seriam vistos na comunicação passiva, como o patch level, como o firmware, em muitos casos, detectar ativos que não são muito ativos na rede, não se comunicam com a frequência que se espera, ou até para detectar se um ativo novo foi introduzido dentro do ambiente. Com isso, eu também consigo ter visibilidade e agrupar ativos que fazem parte de um mesmo chassi, que é justamente uma visão que a equipe de operação gosta muito, por justamente prover uma gestão de inventário diferente daquela da pranchetinha que o engenheiro, às vezes, tem que fazer máquina a máquina para anotar como é que estão os PL6. Eu já vi alguns ambientes com esses tipos de controle e todos eles viram muito valor na qualidade das informações que nós podemos trazer. E uma vez que o Tenable T, integrado com o Tenable SC, que é a nossa plataforma de gestão de vulnerabilidades voltada para TI, a combinação dessas tecnologias traz para dentro da postura, da gestão de segurança da companhia, o que a gente gosta de chamar de extremo conhecimento, ou situation awareness, que a gente chama em inglês, que é basicamente conseguir identificar todos os componentes dentro daquele ambiente que estão se comunicando através da rede, fazer a descoberta desses ativos, se eles estão realmente se comunicando na rede ou não, se eles estão disponíveis ou não, se eles estão parados, detectar algum tipo de problema operacional dentro desses ativos e classificá-los, para poder separá-los do que são ativos de TI e o que são realmente ativos de OT. Uma vez que eu faça essa identificação e classificação, é onde a interrogação ativa mostra o seu valor, que é onde eu vou consultar o firmware, consultar o patch level, eu vou recolher mais informações desses ativos. E uma vez que eu possua todas essas informações e passe do período de aprendizado, eu vou começar a controlar e identificar mudanças dentro desse ambiente. Sejam essas mudanças de comunicação na rede, mas também mudanças na configuração dos controladores, que é algo que é bem interessante, o time de operação gosta muito, o time de TI não consegue ver muito valor, muitas vezes, nessa funcionalidade, mas o time de operação adora porque é uma visão única. Hoje são diferentes soluções de tecnologia que te dão uma visão fragmentada, enquanto que a gente consegue colocar tudo isso numa única plataforma. E como é que funciona a gestão de configuração ou o monitoramento de configuração? Ele funciona dentro do Tenable T na forma de snapshots. Eu tiro uma foto da configuração rodando naquele controlador
E essa foto, ela pode ser tirada através de uma ação como uma violação de uma política que eu construí, que nessa política, assim como um firewall, eu defino origem, destino e condições para que eu tome determinadas ações. Seja essas ações um alerta, seja a integração ou a mensagem, um vídeo, um syslog para um CIEM, seja fazer uma foto, um snapshot do controlador envolvido naquela violação de política, para que eu identifique os aspectos necessários para responder ao incidente, que é quem fez a mudança, quando a mudança ocorreu, onde a mudança foi feita e o que de fato foi alterado dentro daquele controlador. E eu consigo fazer essas comparações entre fotos para identificar exatamente aquilo que foi alterado ou adicionado ou removido na configuração, na lógica do controlador. Isso também nos possibilita pegar alterações, identificar alterações de configuração no controlador quando estas são feitas fora do HMI, diretamente no controlador, como foi o caso do Stuxnet, com o pendrive diretamente nesse controlador. A screenshot aqui não ficou com uma qualidade muito boa, porém a intenção aqui era mostrar um pouquinho sobre como que visualmente nós conseguimos identificar a comunicação entre esses ativos, esses elementos dentro do ambiente de OT, derivando também uma visibilidade sobre quais os tipos de comunicação que estão ocorrendo e com qual intensidade. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, ele tem diferentes espessuras nessas linhas de comunicação que vão indicar volumetria também quanto a importância ou o tipo de tráfego que está passando nessa linha de comunicação. Ele vai identificar ativos para mim também com o fator de risco. Nós podemos ver aqui nessa imagem, na próxima imagem a gente vai ver isso muito melhor. E além de conseguir identificar a comunicação, eu consigo, através do mecanismo de observação, do monitoramento passivo, identificar qualquer evento que seja de interesse do time de operação, como, por exemplo, um envio de código ou o recebimento de um código de um controlador, a reprogramação desse controlador, a indisponibilidade de algum ativo que estava se comunicando e simplesmente para de se comunicar na rede, ou qualquer evento de alteração de parâmetros, por exemplo, de configuração dentro da comunicação de rede. Isso tudo dá uma visibilidade que até hoje ainda é algo muito difícil de se obter nesses ambientes, justamente pela defasagem tecnológica, como você citou, mas também quanto ao medo e a falta de, muitas vezes, conhecimento para saber qual o impacto que pode levar o uso de determinadas tecnologias nesses tipos de ambiente. Então, da forma que nós fazemos com o monitoramento passivo e a interrogação ativa, não existe risco ou perigo de causar nenhum tipo de indisponibilidade ou degradação na operação desses dispositivos. E aqui vocês podem ver também um aspecto interessante da comunicação ativa, é eu conseguir agrupar os ativos que fazem parte do mesmo chassi para justamente não ficar com uma visibilidade, muitas vezes, eu não quero usar a palavra falsa, mas não verdadeira, de quantos ativos você realmente tem. Muitas vezes você tem placas de comunicação dentro do mesmo controlador, que com a nossa visibilidade a gente consegue agrupar e dar uma visão do chassi como um todo, incluindo também a visibilidade que o engenheiro gosta, que é saber o quanto ele pode crescer naquele ambiente. Aqui é quando a gente olha para os controladores e onde a gente faz o inventário. O risco que eu tinha mencionado 2 slides anteriores, ele vem sendo apresentado aqui na frente de cada um dos dispositivos. E esse risco ele é derivado não só pela quantidade de vulnerabilidades associada a esse ativo, bem como também a criticidade desse ativo para o meu processo. Uma vez que esse controlador ou esse ativo da minha rede de OT possa ter mais impacto ou mais importância dentro do meu ambiente. A quantidade de vulnerabilidades e a quantidade de eventos detectados pela minha engine de monitoramento passivo vão determinar a severidade desse risco. Uma vez que o time de TI está olhando para risco sob a perspectiva de governança de segurança da informação, o Tenable SC é o componente que vai trazer não só a visão de risco operacional, mas também o risco associado à Threat Intelligence que nós cobrimos no TechMeet anterior, que é com o uso do VPR e da priorização preditiva. Enquanto que essa visibilidade aqui vai ser muito útil para o time de operação da planta.
o gerente da planta, por exemplo, vai ser uma visão muito útil. E como eu falei sobre a gestão de configuração, aqui é um péssimo exemplo na qualidade da imagem, mas aqui eu comparo snapshots e determino por símbolos ou por comandos visuais quais foram as alterações que aconteceram dentro do controlador. Seja essa mudança uma adição de um determinado parâmetro, a alteração ou a remoção deles, para que o time de resposta a um determinado incidente consiga rapidamente determinar qual elemento foi alterado, por quem ele foi alterado, qual o tipo de alteração que foi feita. Então, é um controle de visibilidade que te possibilita assumir, de fato, o controle do ambiente de automação. E, Roberto, é uma pergunta que eu sempre recebo e que eu adoro esse slide para explicar, e eu vou fazer para você. O Tenable SC ele já possui a característica de enxergar vulnerabilidades e risco do ambiente de TI. Logo, como é que é a operação entre o Tenable OT e o Tenable SC quando a gente olha pela perspectiva de automação? Sim, é uma boa pergunta, porque eu recebo elas também quando eu vou conversar com os clientes, porque o pessoal chega para mim e fala, cara, mas como que eu vou controlar meus dois ambientes se eu vou ser plataformas separadas? A Tenable, depois que adquiriu a Indeed, já preparou essa integração entre o Tenable OT e o Tenable SC, e assim como a gente consegue ver aqui nessa imagem, existe um certo overlap entre as ferramentas, principalmente quando a gente fala de... em inglês é Operation Site, mas a gente pode falar daqueles ambientes mais, eu vou chamar de um termo chão de fábrica, muito entre aspas, tá? Porque depende de cada empresa. Mas eu consigo gerenciar alguns dispositivos com as duas plataformas, porque eles têm um certo overlap entre as tecnologias, eles realmente são híbridos, mas além dessa visualização desses dois ambientes que acabam se convergindo realmente, não só de redes, mas sim de dispositivos, eu consigo visualizar toda a minha área de TI tradicional, que é o que a gente faz há mais ou menos 13 anos com o Tenable SC, que é lançar um scan na minha rede tradicional, nos meus servidores, das minhas workstations, switches, roteadores, access points e afins, máquinas virtuais, enfim. E cruzar essas informações na mesma console por meio da integração com o Tenable OT, que vai ficar olhando para a sua rede industrial, tanto pelo monitoramento ativo quanto pelo passivo, para eu ter essa visão de risco em uma console só. Então, fica muito fácil, tanto do cara de TI tradicional, pode ser um gestor de segurança, pode ser um gerente da área mesmo, um cara de infraestrutura, visualizar as suas informações lá dentro, mas, ao mesmo tempo, aquele cara que trata do OT, que pode ser o gerente da planta, pode ser um gerente de segurança do ambiente industrial, também consegue entrar no Tenable SC, por exemplo, e visualizar essas informações. Além, é claro, de contar com a console do Tenable OT, que foi o que a gente viu nos slides anteriores, em que ele consegue ter essa visão completa do seu ambiente, realmente focado só na parte de OT. Quando você quer focar todo o seu trabalho naquele ambiente específico, a gente consegue. É super fácil, é super tranquilo. E esse gráfico aqui, ele mostra exatamente a perspectiva de OT no modelo de Purdue, onde o Tenable OT ele vai pegar ali desde o nível 0 e vai elevar essa visibilidade ali até o level 3, que é justamente a parte onde o pessoal de OT realmente está interessado e realmente precisa de visibilidade, enquanto que o time de TI, com a visão de governança e risco cibernético, vai focar nos resultados e informações trazidas pelo Tenable SC com o conjunto de dados do ambiente de TI, do ambiente de cloud pública, dessa forma, centralizando o risco da companhia como um todo e ajudando praticamente o CISO a responder ou identificar a postura de segurança ou a exposição ao risco que a companhia possui nesse momento. Sim, exato. Tudo isso fica ainda mais legal, ainda mais gostoso, literalmente, na hora de trabalhar, quando a gente trabalha com as integrações que o Tenable SC e, claro, o Tenable OT também te entregam. Porque a gente sabe que em empresas que já têm um grau de maturidade em relação à segurança alto,
a gente tem diversas ferramentas conversando ali no ambiente deles, e se a gente simplesmente colocasse a ferramenta da Tenable no ambiente e não integrasse ela com nada, a visão do time que já existe na empresa ficaria um pouquinho prejudicada, porque eles já estão acostumados a visualizar as informações em um certo lugar. Por exemplo, como mais popular, a gente tem o Ciens, o Splunk ou até mesmo o NetWitness, e quando a gente coloca o Tenable SC, o Tenable OT no ambiente e começa a integrar essas plataformas da Tenable com as outras ferramentas de mercado, você consegue unificar ainda mais a visão, porque com um CIEM, por exemplo, você consegue exportar os dados para ter toda a visão sobre as suas vulnerabilidades dentro do seu CIEM. Você tem, basicamente, um sumário executivo lá dentro, vamos dizer assim, e a partir daí você consegue decidir onde você vai focar o seu trabalho, quem você vai designar para acessar a plataforma, por exemplo, do Tenable SC ou do Tenable OT, com base no que você viu com as suas integrações. E é claro que as integrações não existem somente com o Ciens. A gente tem outras dezenas de integrações disponíveis no mercado, mas elas se integram, a integração integra é outro para nós, Mocho. Elas se adequam, elas, enfim, a palavra certa fugiu, mas elas se encaixam melhor em determinado tipo de empresa. Né? Exato. Perfeito. Depende muito do seu ramo de atuação, depende muito da visão que você quer ter, como você quer trabalhar dentro da empresa. Essa questão é muito flexível. E também o interessante, Roberto, é que essas integrações permitem estender controles que a nossa tecnologia não se propõe a fazer, como controles preventivos, por exemplo. Eu, nas minhas vidas passadas, já passei por empresas de firewall, de endpoint e outras tecnologias que são controles preventivos e que podem fazer uso da riqueza de informações que a nossa tecnologia consegue coletar e prover. E com a visibilidade, tomar ações automatizadas, orquestrar determinadas ações. Eu sei que o pessoal de operação não gosta da palavra automação de bloqueios, porém, algumas empresas já utilizam Next Generation Firewall para fazer determinadas segmentações dentro desses níveis. E uma vez que eu consiga detectar uma anomalia, consiga detectar uma ameaça, um indicador de compromisso dentro do ambiente de operação, eu posso me comunicar com o Firewall Palo Alto, com o Firewall Fortinet, com o Firewall que você tiver ali, para dinamicamente bloquear ou prevenir aquele tipo de incidente, ou mitigar de fato aquele incidente, prender o atacante dentro de um determinado segmento. Mas esse slide aqui, ele não lista todas as integrações. Uma das forças que o Tenable OT traz para a plataforma é todas as funcionalidades e a visibilidade que você tem é totalmente suscetível à manipulação via API. Logo, a convergência dessas informações em outras soluções ajuda bastante a integração e a automação que o time de segurança pode trazer nesses controles. Exatamente. Foi você que botou os slides? Não, eu acho que alguém clicou sem querer no slide, não foi não. Mas sem problema. O legal, que é a parte que eu realmente gosto de trabalhar com os produtos da Tenable, é porque, principalmente agora com o OT, nós temos a primeira solução do mercado que consegue unificar a visão dos seus dois ambientes, trazer tudo em uma console só, ou seja, você consegue unificar a sua visão de risco sobre todo o ambiente, porque você consegue visualizar agora tanto os seus ativos de TI quanto os seus ativos de OT, e essa visão é muito rápida. Em TI, a gente fala já de um host discovery na sua rede, que não é nada demorado, é super simples de fazer. Em OT, isso é totalmente automático, então facilitou muito a vida de quem precisa trabalhar com qualquer um desses dois lados. E a Tenable traz, principalmente, os seus Threat Insights para dentro da plataforma, por já ser uma empresa focada totalmente em gestão de vulnerabilidades, em gestão de risco, em gestão de vulnerabilidades baseadas no risco, no caso. E, é claro, com toda a expertise de mercado, tanto trabalhando em cima da usabilidade da ferramenta, quanto nos dados que você consegue visualizar com ela. Principalmente quando a gente fala de criar dashboards, criar relatórios, exportar esses dados para aquele cara que não necessariamente é o seu cara de tecnologia. Às vezes você precisa pegar esses dados e subir para sua gerência, por exemplo, para a alta direção da empresa, e eles são mais os caras de negócio. Eles vão olhar para números, eles vão olhar para gráficos para decidir o que deve ser feito.
Será que a gente tem que investir um pouquinho mais de dinheiro aqui? Será que a gente está investindo demais sem ter retorno? Como está sendo a gestão da nossa empresa? Será que as pessoas estão trabalhando direito? E a gente consegue ter essa visão com tanto as dashboards, quanto os gráficos, quanto as integrações que a Tenable entrega para a gente. A gente consegue ter uma visão completamente profunda dos seus riscos, das suas vulnerabilidades, dos seus problemas no ambiente, quanto a gente consegue ter uma visão muito fácil e muito rápida, voltada para quem realmente precisa dela, por exemplo. Excelente. E vale mencionar que, até esse momento, nós somos a única empresa que consegue prover essa visibilidade. Então, é um benefício que, enquanto Tenable, nós temos também. Eu acho que alguém... Sim, o Silvio fez uma pergunta, mas só para a gente fechar, eu acho que é muito legal a gente falar que, além de ser a primeira empresa que trouxe a visão unificada dos riscos em qualquer ambiente de tecnologia, é muito legal a gente bater no ponto de que a Tenable está investindo no Brasil, está crescendo dia após dia, e que a gente tem o time que trabalha com a Iblis, por exemplo, apoiando em qualquer ponto que a gente precise, qualquer dúvida, qualquer problema que surja no meio do caminho, qualquer diálogo com o cliente, qualquer tipo de suporte, o time da Tenable trata direto com a gente e também direto com o cliente quando necessário. Então a gente presta suporte em todas as frentes. A gente não precisa ficar travado com um fabricante que não fala português, por exemplo. Eu sei que hoje em dia é fácil você falar, todo mundo fala inglês. Realmente, a grande maioria fala, principalmente quando a gente está tratando de ambientes de TI. Mas sempre tem aquela particularidade de ambientes do Brasil que as empresas lá fora não têm. Sempre existem termos que a gente usa aqui que na hora de traduzir fica um pouquinho confuso e a comunicação acaba sendo um pouquinho atrapalhada, por exemplo. Então a gente tem tudo a ganhar aqui dentro. Você bem mencionou, eu vou de repente chamar o Arthur Capella, que é nosso Country Manager, ele está aqui na call, para falar um pouquinho das campanhas que nós estamos fazendo justamente no momento que estamos enfrentando com o Covid-19, com o teletrabalho, que é justamente para apoiar nesse momento, assim... Arthur, você está na escuta? Não, né? Então, o que a Tenable trouxe para o mercado foi estender as plataformas do Tenable.io e do Tenable SC até o dia 15 de junho para uso restrito dos agentes, para cobrir esses trabalhadores e colaboradores que hoje estão fora do ambiente corporativo, estão longe do stack de segurança que todos eles investiram nesse momento, e esses agentes que são utilizados pela plataforma Tenable dão visibilidade sobre o risco que aquela máquina, que aquele dispositivo oferece para o seu ambiente, seja na conexão VPN que ele está fazendo, que é um dos meios que muitas empresas encontraram para conseguir fornecer esse acesso remoto, bem como também o acesso às informações que estão em cloud. Então, para todos que quiserem mais informações, a Iblis está aqui para poder ajudá-los. Eu vou colocar meus contatos também no chat, vocês podem entrar em contato, que a gente ajuda a criar essa infraestrutura. O Felipe, você lembrou bem, quer dizer, a ideia da Tenable com isso, né, é nesse momento de grande transformação e onde, mais do que nunca, é fundamental você ter uma visão do todo, conseguir enxergar até quem está fora do teu perímetro, né, e onde, sem dúvida nenhuma, o tempo virou um ativo fundamental para o profissional de TI. Né? O profissional de TI, de cibersegurança, que já era, né, extremamente demandado. Cara, agora, quando teve essa mudança toda, ele junto, obviamente, com todo o time de TI, teve que se adaptar para botar as pessoas em casa, funcionando e fazendo isso tudo girar. Então, quando você tem com uma implementação dessa, né, por tudo que vocês falaram aí, você pode fazer isso tudo na nuvem, uma implementação rápida e simples, e gera essa visibilidade, que eu acho muito importante, de uma forma muito simples. Você vai poder focar para corrigir aquelas vulnerabilidades que são de fato mais críticas, que a gente faz o Vulnerability Priority Rating para definir o que é mais crítico. Eu vou até compartilhar um artigo que saiu no blog da Tenable hoje, comparando VPR e CVSS, que são duas medidas, e é incrível como que com o VPR, com a priorização preditiva, você pode de fato focar e com um número muito maior, com muito mais segurança, e você trabalha só naquelas vulnerabilidades que são importantes. Quando da mesma forma que a gente libera o Lume, né, que tem a visão executiva, você pode ver isso comparado com a criticidade do ativo,
Então, uma vulnerabilidade dentro do servidor, de um servidor de cliente da tua empresa, ela tem um impacto muito maior do que uma máquina que está no laboratório, e gerar uma mudança, uma medida, perdão, baseada em risco. Gente, isso é fundamental. É muito mais claro, né? Porque, assim, um grande problema, eu estou nessa área aí, eu até acabei citando a Palo Alto, foi minha estágio anterior antes, e antes da Aeroportos também, uma grande dificuldade que a área de segurança da informação tem algumas vezes é se comunicar com o negócio, né? É uma comunicação muito técnica, as pessoas às vezes vêm com background técnico, e você vem falar de CVSS, de NIST, CISP, um monte de letra lá, rapaz, que elas fazem muito sentido, são importantes, mas para quem é do ramo. Né? E quando você vai falar com o executivo da empresa ou com o próprio executivo de TI, ele quer saber o quanto o meu negócio está seguro. Qual é o nível de risco? E risco, eu brinco com essa analogia, é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Né? Eu lembro muito quando eu era menino e jogava pelada na rua, né? Morava no subúrbio aqui do Rio, e você ia jogar pelada de tarde, a tua mãe falava, 6h30 em casa para tomar banho e jantar. Cara, se a pelada tivesse boa, você tomava o risco. Ela disse, eu vou ficar até às 7, vou jogar a pelada e ver se eu faço mais um gol. Porque eu acho que a minha mãe está meio tranquila hoje, minha mãe está feliz, não vai pegar nada para mim, no máximo ela vai me dar um esporro. Um esporro eu me dou bem. Faço mais 2 gols, saio feliz, um esporro pelos 2 gols, vale os 2 gols. Mas isso é uma equação de risco. Né? Ninguém nunca tinha escutado falar de matriz de risco, de governança, de nada, mas a gente aprende, e aí vai o resto da vida, né? O risco que você toma quando você vai estudar mais ou menos para uma prova, quando você vai... Enfim, aí você tem N riscos na vida. Risco todo mundo entende. Risco é uma linguagem universal. Então, quando você consegue mostrar, olha, eu tinha um score de risco que era 500, sendo que uma indústria similar à minha no mundo, esse score é 450. Poxa, então eu estou acima, eu preciso melhorar. E dentro da minha organização, eu tenho uma divisão que tem um score 400, que está ótima, tem outra que está 600. E depois poder olhar como é que eu estou evoluindo ao longo do tempo. Eu estou melhorando? Não é se eu tenho mais ou menos vulnerabilidade, é o meu risco cibernético de exposição. Ele diminuiu ou aumentou? Comparado com o mercado. E quando eu digo, olha, se você quiser diminuir mais, toma essas ações aqui. Né? E poder trazer isso também para o ambiente de OT. Né? Você olhar isso dentro do ambiente integrado, essa discussão de IT e OT, a gente teve, e aí desculpa me alongar um pouquinho, mas acho que é um ponto importante. Antes dessa pandemia, no início de março, a gente teve a visita do vice-presidente mundial de OT Security da Tenable, chamado Mark Edwards. O cara que tem um background fora de série, ele foi do Departamento de Homeland Security americano por muitos anos, focado nessa área, conhece muito, vem da indústria. E a gente fez várias visitas, fez apresentações com parceiros, com clientes, a gente fez uma mesa redonda em São Paulo, fantástica, com alguns clientes. E OT Security é algo relativamente novo, né? O IP, dentro da área de OT, se comunicando fora, é algo relativamente novo. E hoje você ainda tem uma discussão, quem vai tocar isso? Vai ser IT, vai ser OT? Porque o pessoal da operação entende muito mais da operação do que qualquer um de IT. E o pessoal de IT vai entender muito mais de segurança e de tecnologia da informação, não tecnologia de operação, do que o pessoal de OT. Quem vai tocar isso? Aparentemente, as experiências no mundo que têm dado mais certo apontam para, obviamente, um alto nível de integração entre as duas áreas, mas a responsabilidade de tocar isso ficando com o IT, porque já conhece mais as ferramentas, etc. E tal, mas sempre respeitando, entre aspas, o dono da fábrica, o diretor industrial. Então, quando você tem uma ferramenta que ajuda a integrar essas duas coisas, porque inclusive, você tem uma visão. Você tem a visão tanto para o profissional de OT quanto para o profissional de IT na mesma plataforma. Isso ajuda muito a comunicação, gente. Eu vejo hoje a maior dificuldade dessa integração de IT e OT não é ferramenta. É realmente aprender a falar outra língua, né? O pessoal da TI aprender um pouco mais do chão de fábrica, calçar a bota e o capacete e conhecer como é que é o chão de fábrica, como é que é outro negócio, e o pessoal do chão de fábrica abrir um pouco mais a cabeça para o resto. Eu imagino que essa pandemia, essa tragédia que a gente está vivendo aí em todos os sentidos, ela vai até também estimular isso, assim como tem estimulado, né, o Bring Your Own Device, ou se vira com o computador que você tem, né, que o Bring Your Own Device virou isso,
mas eu acho que vai favorecer isso também. Inclusive, eu vou passar para o time da Iblis, na semana que vem, na quarta-feira, o Marty Edwards vai estar fazendo um webinar para a América Latina, falando muito do que ele está vendo de tendências nesse período de integração de IT/OT. Então, quem tem interesse aí, eu vou passar o link aqui do material para vocês. Enquanto vocês fazem o encerramento aqui, eu vou fazer o link do blog. E se der tempo, eu coloco o link do convite. Se não, por favor, eu peço o time da Iblis para encaminhar para vocês depois. Ou eu deixo aqui meu contato e vocês me peçam e eu encaminho também. Tá? Muito obrigado, gente. Excelente. Oi, Felipe. Muito obrigado, Arthur, pela visita. Felipe, antes de você encerrar, pessoal, boa tarde. Renato Ferreira, quem está falando, coordenador comercial da Iblis, tá? Eu gostaria de endossar, né, tudo isso que a Tenable falou aí, que o Roberto também explanou bastante aí esse tema, né, de OT, e também as ações da Tenable de disponibilizar algumas tecnologias, né, até o próximo dia 15 de junho, não é isso, Felipe? Isso, até o dia 15 de junho, tá? Eu queria informar que a Iblis está à disposição, né, para atuar com os clientes, para ajudar a fazer essa interação, trazer essa tecnologia para dentro de casa, aproveitar essa mão que a Tenable está estendendo, né? A Iblis aproveita para estender a mão também. O Roberto muito provavelmente nos apoia, seja para a gente ver qual a melhor forma de adequar para o ambiente, para utilizar, né? E, eventualmente, com certeza vocês vão ver o valor que essas tecnologias podem trazer para o dia a dia e, né, quem sabe isso não se torna uma coisa presente no dia a dia de todos, tá bom? Só queria passar essa mensagem de que a Iblis está junto com a Tenable e gostaria de poder ajudar nesse momento, né, que todo mundo precisa bastante, tá? O time, a Iblis, eu, o Francisco, que está aqui, também está interagindo aqui no chat com a gente, o Roberto, a Eva, estamos todos à disposição, e eu vou deixar aqui também no chat os meus contatos, caso seja preciso para algum esclarecimento, tirar alguma dúvida, tá bom? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Renato. Valeu. Obrigado. Eva, você Estou quer fazer aqui. o fechamento? Quero agradecer toda a contribuição no chat, as empresas que tiveram, as pessoas que tiveram a paciência, né, de nos aguentar mais esse tempinho, mas o tempo é super pertinente. Obrigada, Capela, pelo compartilhamento de todas essas informações. De novo, eu reitero a mensagem tanto do Francisco, do Roberto e do Renato, que nós estamos à disposição para ajudar no que for preciso, desde uma POC até a implementação e avaliação do ambiente. A gente sabe, eu trabalhei um bom tempo com ambientes industriais, e eu sei qual a complexidade que é, e a sensibilidade também, que nada pode parar uma produção, nada, né, depois de tudo que foi explicado e bem explorado aqui. Então, estamos totalmente à disposição com materiais. Este webinar, assim como os outros, né, da Tech Meeting, estão disponíveis no nosso YouTube para vocês reverem, e o material também fica disponível, os PPTs, né, os slides também estão disponíveis, caso vocês precisem, é só procurar cada um dos accounts que nos atendem para que eles disponibilizem para vocês. Pessoal, foi uma troca muito rica. Felipe, Roberto, muito grata. E vamos, em breve a gente divulga as novidades para maio também, para as novas sessões, novas interações, as novas dinâmicas. A gente está preparando aqui com muito carinho novas interações, e em breve a gente comunica a vocês pelos canais tradicionais. Perfeito, Eva. Muitíssimo obrigado. Aproveito também para agradecer o tempo de todos e desejar muita segurança e saúde aí enquanto a gente atravessa essa crise. Valeu, Felipe. Obrigado pela presença, viu, pessoal? Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado.